Vamos dar sequência ao capítulo 5. Especificamente, nós trabalharemos neste vídeo a representação gráfica de uma distribuição de frequência. Então, existem várias formas de representar graficamente uma tabela de distribuição de frequência. De forma especial, neste vídeo, nós iremos trabalhar com o histograma. Então, o histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, aqui, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos das classes. Então, no eixo horizontal, nós temos o eixo dos dados coletados, que neste caso foram as 40 estaturas, e no eixo vertical nós temos o Fi minúsculo, que é a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de ocorrências dentro de cada uma das classes. Só lembrando que os dados que nós iremos colocar neste gráfico, neste histograma, eles são retirados da tabela de distribuição de frequência, especificamente a coluna da frequência absoluta, ok? Então vamos lá. A primeira classe que nós temos, essa daqui, ó, ela é de 150 até 154. Então, neste intervalo, nós temos exatamente qual a quantidade de elementos. Se a gente observar a nossa tabela de distribuição de frequência, nós iremos perceber 4 elementos. Então vamos localizar isso aqui, ou seja, ela vai subir até a altura 4. Então são colunas justapostas. O próximo intervalo que nós temos é de 154 até 158. Então, observando na nossa tabela, nós temos de 154 a 158 9 elementos. Então, vamos localizar esses elementos. Então, vai subir até a altura 9. Elementos. A próxima classe é de 158 até 162. Então a gente olha na nossa tabela, 158 até 162, 11 elementos. Então vamos localizar no nosso gráfico, no nosso histograma, 11 elementos. Então vai subir até a altura 11. Então, aqui. Próxima classe de 162 a 166. Então a gente olha na tabela, 62 até 166, 11 elementos. 8 elementos. Então vamos localizar 8 elementos. Vai subir até a altura 8. Ok? Então, 162 a 166, 8 elementos. Próxima classe de 166 até 170, a gente vai lá na nossa tabela, 5 elementos. A frequência absoluta, 5 elementos. Então, vai até a altura 5. Ok? A última classe de 170 até 174, vamos lá, 3 elementos. Então,
vai subir até a altura 3. Ok? Então, este é o nosso histograma. As colunas justapostas de alturas a partir da frequência absoluta. Só lembrando que este gráfico ele tem fonte e ele tem título. Então é uma característica do gráfico, ok? Então vamos ver mais uma forma de representar a tabela de distribuição de frequência. Obrigado, até a próxima representação gráfica da tabela de distribuição de frequência.